Shalom a todos. Shalom a todos que vêm assistir meus vídeos. Bom, agradeço, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha. Se você gosta do canal, clica aí no sininho, né? Que toda vez que eu lançar um vídeo, você fica atualizado, tá bom? Também quero deixar bem claro que eu estou escrevendo um livro sobre o Zohar, tá? Estou pegando as partes do Zohar, colocando lá e fazendo uma explicação que logo eu vou postar, né? Vai estar à venda no Clube dos Autores, tá bom? E quem não conhece meu livro Shedim Não Satã, convido vocês a conhecer. Bom, hoje nós vamos falar sobre o termo conversão, né? Lógico que o termo conversão é discutido no Talmud, né? E hoje nós vamos analisar essa situação no Tratado de Yevamot, nas páginas 47a e 47b. Quero deixar bem claro que para mais informações, um rabino deve ser consultado. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como funciona a conversão, tá? Dentro do judaísmo. E aqui nós vamos, o vídeo hoje vai ficar um pouco longo, mas é porque nós vamos, vou explicar para vocês o que o Talmud nesse tratado fala, e também as dificuldades que a pessoa que pretende se converter tem, tá? E por que o judaísmo impõe essas dificuldades. Então, bora lá. O Talmud, Tratado de Yevamot, na página 47a, ela fala o seguinte. Ele fala o seguinte: os juízes fazem uma pergunta, aí tem uma pergunta específica que os juízes fazem. Eu não vou explicar para vocês que pergunta é essa, por enquanto, porque depende do tanto de visualização e de interesse que esse vídeo tiver, aí eu explico direitinho para vocês, tá? Junto ao tribunal rabínico, né, lá junto aos juízes, e esses juízes fazem uma pergunta ao convertido, tá? Ao pretendente à conversão. Ele faz uma pergunta, esse pretendente à conversão deve aceitar e deve também responder corretamente, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele tem que responder corretamente. Se o pretendente responder corretamente a pergunta, o tribunal imediatamente deve aceitar esse pretendente para o processo de conversão. Gente, desculpem os barulhos dos carros passando, porque eu estou num lugar um pouco movimentado, mas é o seguinte, por que é importante eu falar isso aqui para vocês? Porque existe uma visão hoje aqui no Brasil, aonde que muitos acham, inclusive judeus mesmo, põem dificuldade ao converso, e o converso acha grandes dificuldades. Mas, dentro do que o Talmud Tratado de Yevamot fala, se tudo correr corretamente, certo, dentro desses padrões, que talvez eu faça um vídeo explicando com mais detalhe para vocês, o tribunal e aquela comunidade deve já orientar, sim, o pretendente à conversão a estudar todo o processo. Então, não se deve, né, também, assim diz o Talmud, que também não se deve incentivar um gentio a se converter, tá? Agora, antes de vocês tirarem decisões precipitadas, eu vou explicar por que não se deve incentivar um gentio a se converter. Não é porque o judaísmo não quer, não é isso. O negócio é que, primeiro, que o judaísmo, ele não é missionário, tá? Ele não tem, na visão judaica, não tem necessidade de alguém ser judeu para poder ser um servo do Criador. Ele pode ser um Benoa, ele pode ser um noético, né? O Benoa geralmente é o rabado que usa, e o noético, né? Igual já tem uma ramificação noética muito interessante, muito já ativa aí no Brasil, tá bom? E então ele precisa apenas ser um justo, né? Estudar as 7 leis de Noah, né? As 7 leis que estão na Torá, e o resto praticar, né? Mas o Talmud fala que não se deve incentivar por vários motivos. Primeiro, que pelo fato de você incentivar, muitos querem se aproximar do judaísmo, querem ser judeus, mas não têm a compreensão do que é ser um judeu.
a complexidade que é ser um judeu, as dificuldades que é ser um judeu e o lado também negativo de ser judeu. E outro problema, a Torá, no livro de Shemot, Êxodo, fala que o povo de Israel é como se fosse um único filho para Hashem. E quando um judeu faz algo de errado, toda a nação judaica é apontado o dedo por causa daquele judeu, tá? Então, por esse motivo, o meio judaico tem uma certa dificuldade em não incentivar, né, de incentivar o gentio a ser um judeu, tá bom? Porque ele sabe que se ele converter, ele vai ser considerado no exato momento que ele é um judeu. Porém, se ele cometer um erro, quer dizer, ele mal entrou na comunidade judaica, mas se ele cometer um erro, toda a comunidade vai ser apontada também. Então é por isso um dos motivos. Porém, é uma mitzvah aceitar o convertido, tá? É uma, sim, mitzvah. Inclusive o Talmud aqui, ele começa até explicando, ele prova onde que deve, como deve ser aceito, no caso, o convertido, tá bom? Terceiro, um convertido em um tribunal é um convertido válido. Já o que converte em privado, não é aceita a sua conversão. Bom, o Talmud fala que uma conversão só é válida perante juízes, perante um tribunal rabínico. Quem são os juízes? Aqueles rabinos altamente entendidos da Torá, tá? E tem que ter uma quantidade X, aonde que, na presença desses rabinos e de testemunhas, é aceita a conversão, tá? Já em privado, não é aceito. E mesmo sendo aceito dentro do tribunal, o convertido ele tem que ter sempre provas da sua conversão, tanto em Eretz Israel, tanto como fora de Eretz Israel, ou seja, tanto na terra de Israel como fora da terra de Israel. Ele tem que ter provas, tá? Vale lembrar que uma testemunha gentia, ou seja, um não-judeu, não vale como testemunha dentro da comunidade judaica para provar que aquela pessoa é judeu ou não, tá bom? Então, bora lá. O convertido precisa trazer, tá, evidências, testemunhas, e a ingressão deve ser feita tanto em Eretz Israel como fora de Israel. Bom, a Halachá Gemará fala que um tribunal rabínico, ou seja, uma conversão ao que muitos não vêm inventando por aí, dizem que a conversão só pode ser em Israel. Isso aí não é uma verdade, tá? O Talmud fala que não, que a conversão pode tanto ser dentro da terra de Israel como fora da terra de Israel. A única regra é que seja criada um tribunal rabínico, tá? Por rabinos estudiosos da Torá, entendedores bem da Torá, tá? Que tenha testemunhas válidas dentro do meio judaico e que esse tribunal simplesmente pode ser criado em qualquer lugar, né? Contando que seja por pessoas reconhecidas, pessoas entendidas da Torá, judeus natos, e esse tribunal pode ser criado em qualquer lugar. Então, ou seja, existe aqui no Brasil uma grande procura para a conversão do judaísmo. E algumas comunidades, elas dizem, não, só pode se converter nos Estados Unidos, no Tribunal dos Estados Unidos e no Tribunal Israel. Na verdade, gente, isso é para dificultar. E também quero explicar para vocês que não é fácil se converter para o judaísmo. Não é fácil, não é nem por maldade, não é por preconceito, é porque realmente alguns convertidos na história trouxeram grandes prejuízos ao povo de Israel, tá? Muitos empolgaram, e sem falar que, apesar do Talmud falar que quando os rabinos fazem uma determinada pergunta e o candidato à conversão responde corretamente, imediatamente ele já deve ser aceito por estudo,
O Talmud também fala que deve sim explicar quais são as dificuldades de ser um judeu, com o intuito daquele candidato saber a gravidade se caso ele transgredir uma mitzvah, tá? Então, um dos motivos da dificuldade da conversão do judaísmo é o medo do povo judeu, do convertido, desonrar a Torá, desonrar a comunidade, tá? E não adianta o convertido, o candidato chegar, mas eu não vou honrar. Você só pode falar isso se você conhecer todas as leis, todas as complexidades, todos os castigos que tem para quem transgride a Torá. Só depois que você compreender isso é que você pode dizer que você é capaz de cumprir a Torá ou não, tá bom? Outro motivo das dificuldades que hoje tem da conversão ao judaísmo é que a terra de Israel, gente, é um país pequeno, é um país muito pequeno, tá bom? Eu sei que a maioria, não, pelo menos uma grande parte, querem se converter para morar em Israel. E Israel é um país muito pequeno, não comporta, né? Israel existe, mas com o intuito de acolher o povo judeu. Em caso de uma guerra, em caso do que aconteceu no Holocausto, o povo judeu tem um local para morar. Porque lembra que na Segunda Guerra Mundial, o povo judeu, nenhum país queria o povo judeu, né? Então, outro motivo também seria esse. E o terceiro motivo é que realmente, como já explicado, na percepção judaica, não tem necessidade de você ter um título de judeu para você ser um tzadik, você ser, né, um servo de Hashem, tá bom? Então, se vocês gostaram do tema e vocês quiserem mais detalhes sobre o assunto, deixa nos comentários que aí eu faço um vídeo mais explicativo, mais detalhado para vocês, tá bom? Agradeço, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Shalom.